Tá, vamos lá. Então, como se preparar? Cheguei hoje nos Estados Unidos. Vamos preparar as pessoas para comprar uma casa para o futuro. O que eu preciso? Bom, primeira coisa é falar comigo. Hum. Que é isso que a gente acabou de falar. Então, entrar em contato comigo, eu vou entender qual que é o cenário do cliente e direcionar ele para o produto que encaixe nele. Se ele já tem aqui alguma existência nos Estados Unidos, né, fica um pouco mais fácil de fazer algo doméstico. Caso não, a gente precisa entender o cenário e pedir essa documentação do Brasil para o cliente poder seguir adiante na pré-aprovação e posteriormente estar buscando a casa. É. E, assim, vamos lá, vamos fazer algumas análises aqui com relação a, enfim, né? O valor que hoje em dia se paga de aluguel aqui é muito, muito próximo do valor que você paga do financiamento, né? Então, se você se programa para poder você fazer essa compra do imóvel o mais rápido possível, você, na verdade, tá criando, né, o que a gente chama aqui de equity, você está criando riqueza, porque você está com um patrimônio, em vez de você estar só despendendo seu dinheiro o tempo todo ali no aluguel e que não está construindo nada para você no futuro. E nem só né, isso, Pedro? né, Clarice? Assim, a gente sabe aí que os Estados Unidos hoje, né, teve uma alta dos juros, né? Isso, vamos falar disso. E todo mundo assim tá meio que esperando e tal. Minha sugestão, não esperem, né? O que acontece? Você vai entrar no aluguel, o aluguel são duas questões. Uma é 100% de juros, né? A outra valorização do imóvel não é sua, é do proprietário da casa que você está pagando financiamento para ele. Isso. Né? Então, assim, sem dúvida, se você tem uma grana para dar a entrada mínima solicitada para o seu perfil, é muito melhor, mesmo que você tenha uma taxa de juros alta, é melhor do que você pagar aluguel. Porque ao longo desse tempo você está criando, né, a valorização do seu imóvel é de você, e lá na frente, se a situação melhorar, né, seja financeira, documentacional, os juros baixar, você refinancia aquela casa que você já tem. Né? Só que tem uma pegadinha também, que vocês vão saber agora. Qual? A pegadinha é: não serve para uma casa muito barata, porque o banco tem um mínimo para financiar. Sim, os bancos colocam valores mínimos, né, de empréstimo, tá? Então a gente pode falar mais ou menos aí $100 mil seria o valor mínimo. Então, Pra se eu você preciso financiar. dar 30% de entrada numa casa, os 70% seria no mínimo $100 mil. Seria $100 mil. Isso. 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 Qualquer um pode comprar, então. Tem que mostrar a conta do banco? Tem. Então tem que mostrar também que tem condições de pagar. Ah, sim, porque assim, a conta do banco é o quê? Se o cara ele tá no perfil que é 30% de entrada, o banco, né, e nós vamos querer ver a conta, ou seja uma aplicação financeira, ou seja lá o que for, né, uma conta corrente, saves, o que for, que ele tem aquela capacidade para dar aquela entrada, não só a entrada, né, porque vamos lembrar, qual é a composição do dinheiro que precisa? É a entrada, tem os pagamentos antecipados de reserva de IPTU e seguro, que é um caixa feito no banco e o banco paga isso para você, e as custas cartorárias que a gente chama de closing costs. Tá? Então não só a entrada, então o que a gente faz geralmente com o cliente, quando o cliente fala, poxa, estou pensando em comprar uma casa de 200, 300, 400 mil que seja, a gente entende inicialmente qual que é esse cenário que o cliente tem mais chance, né, de adentrar, a gente gera uma simulação para o cliente entender esses números e aí falar em cima desses números e da documentação está sendo captada para, novamente, para aprovar o cliente. Quando se compra uma casa nova, né, que todo mundo gosta de vender casa nova e é bom comprar, que coisa nova é sempre boa. Né? Coisa nova é melhor que coisa velha, óbvio. A não ser outra coisa. Ô, Pedrão, o que foi que você ia falar? Nada. Agora, meu financiamento foi hoje. E eu dei entrada pro banco, pro condomínio. Como que chama? Pra construtora. Que vai ficar pronta a casa? Em 6 meses. Tá. Só que daqui 6 meses, você já me aprovou. Só que eu perdi trabalho, minha empresa fechou, aconteceu alguma coisa. Ok. São momentos diferentes. Tá? A pré-aprovação, a gente não dá a entrada no banco. A gente só vai dar a entrada no banco 2 meses antes da casa ficar pronta. Então a pré-aprovação é a documentação inicial que esse banco vai pedir e tudo o que precisa inicialmente para o banco dar a primeira aprovação. Agora, se você nesse meio do caminho perdeu o emprego, não tem mais aquela renda, talvez você não se qualifique mais para esse produto de financiamento, temos que mudar você para outro produto de financiamento como um produto sem comprovação de renda. Esse é um dos riscos que corre comprando casa nova. Né? Sem comprovação de renda pode fazer? Pode fazer.
Quem que vai dar dinheiro pro cara que não pode provar que vai pagar? Com a movimentação financeira, com o banco, né? Extrato Na verdade, bancário. assim, você tem os bancos hoje que, entre aspas, né, aceitam tudo, né? Então dá para você fazer sem comprovação de renda e para por aí. Mas, na verdade, o que é sem comprovação de renda? Existe o avaliador do imóvel, né, que a gente chama de appraisal, tá? O appraisal ele vai avaliar seu imóvel, quanto que vale seu imóvel no mercado, né, já que você está fazendo financiamento. Quando você está dentro de um produto que é sem comprovação de renda, o appraisal também vai fazer a projeção futura do aluguel desse imóvel perante comparação dos imóveis que já estão locados na região de casas semelhantes a essa que você está comprando. Essa projeção futura do aluguel, ela tem que ser igual ou maior à sua parcela para que mantenha os mesmos juros que você tenha. Caso venha abaixo, o banco ainda honra o financiamento, mas sobe um pouco os seus juros, porque é mais risco para o banco. Entendi. Então, só para ver se eu entendi. Entendi, só para ver se eu entendi. Vocês me entenderam que essa é a minha língua. O banco, tipo, para eu não precisar comprovar renda, a casa que eu for comprar, depois que eu der a entrada, o valor da minha parcela tem que ser igual ou menor o aluguel de uma casa como aquela naquela área. Exatamente. É porque o imóvel é a garantia, né? O banco, se ele retomar aquele imóvel e colocar no mercado para alugar, ele está se garantindo, e o imóvel é a garantia que você vai, enfim, né? Se você não pagar o seu financiamento, que eles vão ter como. E quando você fala não é sem isso? Eu tô falando besteira. É isso. Quando você fala sem comprovação, você fala, o cara não precisa nem ter uma conta no banco? Não, sem comprovação é não ter renda de trabalho. Não tem um Faturamento. W2, não tem um Você 1099. não é empregado de nenhuma empresa e você não tem nenhuma empresa sendo um empregado autônomo. Tipo, o dinheiro vem na conta da onde? Não interessa. Você tem esse dinheiro, está aplicado esse dinheiro, você recebe por um trabalho informal que você faz, que você não tem uma empresa constituída ou algo, né, nesse formato, aí a maioria das vezes é sem comprovação de renda. Mas, mesmo assim, só para ver se estou entendendo, eu vou ter que mostrar a minha conta do banco por alguns meses para mostrar que eu tenho um dinheiro entrando ou não. Sim, você sempre tem que mostrar os últimos 2 meses de extrato bancário. E voltando na questão da empresa, né, às vezes, por exemplo, agora a gente passamos pelo corona. Então, empresas aí que em 2020, 2021 tiveram um faturamento negativo. Mesmo ele tendo empresa, ele não consegue comprovar renda. Então, teria que adentrar aí um produto sem comprovação de renda por um problema, né, de um momento que teve na empresa sem faturamento. E aí tem um reflexo nos juros também, porque igualmente os juros, enfim, juros mais altos dão uma segurança maior aí para o banco, né? Então, esses tipos de financiamento mais alternativos também tem um reflexo, juros um pouquinho maior, geralmente. Né, Pedro? Sem dúvida.